Há uns dias atrás eu passei pelo luto. Meu pai faleceu e a gente nunca espera, né, por essa fase da vida. É uma fase que nos traz reflexão. E eu, tendo que fazer a devocional, eu escolhi 3 palavras. Eclesiastes 7:2, que é o contraste entre o banquete versus o luto. A escola do luto, a chave, né, que se fala utilizar o funeral como um espelho para recordar a origem e o destino humano, combatendo a distração constante da vida. A casa do banquete, distração, anestesia versus a casa do luto, clareza e reflexão sobre a finitude. A consciência da finitude humaniza o indivíduo e concede sabedoria para valorizar o tempo e as relações eternas. Eclesiastes fala que é muito melhor, né, a gente estar na casa do luto do que numa casa que tenha festa, porque a realidade do luto é a realidade da vida. Um dia chegará ao fim, né? E Filipenses 1:21 fala sobre a perspectiva, a morte como ganho, o lucro da eternidade, quando Paulo chega à conclusão de que para ele viver é Cristo e morrer seria lucro. Muitas vezes eu fiquei em dúvida sobre essa palavra, mas quando cheguei a uma certa idade na minha vida, eu comecei a compreender isso como o valor da vida. É lucrativo estar mais próximo de Deus do que os valores que a vida traz, momentâneos. A felicidade que não passa de um dia, muitas vezes, não passa de uma semana, não passa de um mês. Por mais que você tenha felicidades que muitas vezes o homem, a família, as pessoas resumem a dinheiro, então o lucro da eternidade é muito maior. Viver com foco inabalável em servir e imitar Cristo, transformando o medo da morte em uma esperança de recompensa. Viver para acumular, onde morte é prejuízo, versus viver para Cristo, onde a morte é lucro. A transição da morte deixa de ser um tabu para tornar-se um encontro estratégico e glorioso com o nosso Criador. E a outra palavra é Lucas 9:59 e 60. Fala sobre a prioridade, o reino acima da tradição. Naquela passagem em que a pessoa da palavra diz para Cristo: deixa que eu enterre o meu familiar. E naquele contexto parecia, alguns teólogos dizem que aquele homem estava querendo aguardar o tempo de morrer os seus familiares. Ia durar muito tempo aquilo. Alguma interpretação, mais ou menos uma interpretação desse jeito. E Cristo parece ser muito radical com essa palavra, né? A prioridade, o reino acima da tradição, a urgência do chamado, não procrastinar o propósito espiritual, evitando o uso de protocolos sociais, heranças ou obrigações futuras como desculpas. Existência biológica, viver sem propósito, versus vida espiritual, colocar o chamado do reino como prioridade. Compromisso com o reino de Deus exige uma ruptura com as amarras do passado e uma resposta imediata ao chamado divino. A vida se resume ao chamado que nós temos como missão. E essa palavra que meu coração de luto deixa hoje para as pessoas que ouvirem. Que Cristo te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.